Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 259º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 29, livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, ao capítulo 12, versículo 14, e o livro de Efésios, capítulo 3. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 29. O reinado de Ezequias de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas! Santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objetos de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos filhos de Merari, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson, Sinri e Jeuel, dos filhos de Elisafã, Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf, Jeuel e Simei, dos filhos de Emã, Semaías e Uziel, dos filhos de Gedutum. Congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora
ao pátio da casa do Senhor todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale do Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e, com o sangue, fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo o Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor.
Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 29, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Conforme 2 de Reis, capítulo 18, versículos 2 e 3. O nome Ezequias significa o Senhor fortalece, e o rei precisou mesmo da força de Deus para realizar tudo o que fez durante seu reinado de 29 anos, 715 a 687 a.C., como Asa, 1 de Reis, capítulo 15, versículo 11, Josafá, 1 de Reis, capítulo 22, versículo 43, e Josias, 2 de Reis, capítulo 22, versículo 2, o modelo de Ezequias foi o rei Davi. Isso significa que, mesmo não sendo perfeito, ele procurou obedecer e agradar ao Senhor. Compreendendo o capítulo 29, versículo 3 ao capítulo 31, versículo 21, o livro de 2 de Reis tem apenas um versículo que descreve as reformas de Ezequias, conforme 2 de Reis, capítulo 18, versículo 4. Mas, aqui, vemos 3 capítulos dedicados a esta parte importante de seu reinado. O livro de 2 de Reis, no entanto, menciona como o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze feita por Moisés, conforme Números 21, versículos 5 a 9, fato que não é mencionado em Crônicas. A serpente era uma relíquia religiosa que havia alcançado a posição de um ídolo. Neustan é um nome de desprezo que provavelmente significa um pedaço de bronze, um objeto de cobre. As pessoas muitas vezes honram relíquias religiosas que não têm poder. Ezequias foi um homem de fé que confiou no Deus vivo e seguiu a lei do Senhor. É claro que o Criador dos céus e da terra não queria que seu povo venerasse uma imagem inútil e sem fita. Exposição bíblica dos versículos 3 a 19. Ezequias não perdeu tempo em levar Judá de volta à adoração do Deus vivo e verdadeiro. Seu pai Acais havia contaminado o templo e, por fim, fechado suas portas e interrompido o ministério levítico, conforme capítulo 28, versículo 24. No entanto, Ezequias ordenou aos sacerdotes que se santificassem para que pudessem purificar o templo e restaurar a adoração que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Abandonar a adoração no templo levou o povo do Reino do Norte ao cativeiro. A profanação do santuário, bem como a negligência em relação a ele, trouxe dura disciplina contra Judá, incluindo as invasões da Síria, de Edom e da Filícia. O culto no templo era a essência da nação judaica. Se algo tão fundamental estivesse errado, tudo o mais estaria errado. Exposição bíblica dos versículos 12 a 14. 14 líderes são citados nestes versículos. Aqueles homens deram exemplo e mostraram o caminho para um novo começo do ministério no templo. Seus líderes espirituais não são obedientes a Deus. Como ele pode abençoar seu povo? Exposição bíblica dos versículos 15 a 19. A restauração começou com a remoção do que não tinha valor. Se quisermos ter avivamento na obra do Senhor, devemos começar com uma limpeza. Ao longo dos anos, crentes e igrejas podem acumular gradativamente muitos lixos religiosos, enquanto ignoram os princípios essenciais da adoração espiritual. Não conhecemos a bênção de Deus quando fazemos algo singular e novo, mas quando nos voltamos para as coisas velhas e as fazemos bem. Se confessarmos nossos pecados, conforme capítulo 7, versículo 14, acendermos as lâmpadas, queimarmos o incenso, uma imagem da oração, conforme Salmos 141, versículos 1 e 2, e nos oferecermos como sacrifícios vivos, conforme Romanos 12, versículos 1 a 2, o Senhor nos verá, ouvirá nossas súplicas e enviará suas bênçãos. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 20 a 36.
A nova consagração do templo não era um culto de dedicação planejado apenas para o rei e seus líderes, pois o povo na congregação se santificava e trazia suas ofertas também, conforme versículos 28 a 36. O povo trazia um grande número de sacrifícios, incluindo 3.000 ovelhas, que provavelmente eram dadas como ofertas de comunhão. Parte dessa oferta era guardada pelo adorador e servida como uma refeição de confraternização para sua família. Ezequias estava seguindo o exemplo de Salomão quando dedicou o templo mais de 200 anos antes, conforme 1 de Reis capítulo 8, versículos 62 e 63. Este era um momento de grande alegria para o rei e seu povo. Lembre-se de que muitos devotos do infiel reino do norte, Israel, agora Samaria, fugiram para Judá a fim de que pudesse adorar o Senhor de acordo com a lei de Moisés. Assim, esse culto de dedicação incluía todas as tribos. Aleluia! Referência 2 de Crônicas, capítulo 29, versículo 24. Exposição bíblica dos versículos 25 a 26, além do toque ritual das cornetas, conforme Números 10, versículos 1 a 10, em nenhum lugar da lei de Moisés é feita qualquer menção à música relacionada ao culto judaico. Contudo, este versículo inclui um componente musical na restauração da adoração feita por Ezequias. Davi era um escritor de salmos, além de músico talentoso, conforme 1 de Samuel capítulo 16, versículo 18, e 2 de Samuel capítulo 23, versículos 1 e 2. Assim, a adoração musical no santuário provavelmente deu frutos sob sua direção e o Senhor aprovou estas inovações. Harpas, liras, cornetas e símbolos são mencionados aqui e em outras passagens, conforme 2 de Crônicas, capítulo 5, versículos 12 a 13, capítulo 20, versículo 28, 1 de Crônicas, capítulo 13, versículo 8, capítulo 15, versículos 24 e 28. O culto envolvia o canto de corais também, conforme 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 13, 1 de Crônicas, capítulo 15, versículo 27. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Crônicas, capítulo 29, trago o versículo 25. Gade foi profeta de Davi durante seu exílio, conforme 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 5, e, após sua coroação como rei, Gade não saiu de cena, conforme 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 18. Na verdade, ele e Natã trabalharam juntos, fazendo os registros oficiais, conforme 1 de Crônicas, capítulo 29, versículos 25 e 29, e organizando os cultos, conforme 2 de Crônicas, capítulo 29, versículo 25. Mas Natã parece ter sido a voz profética íntima de Deus para Davi durante seu reinado. Natã confrontou Davi sobre seu pecado, conforme 2 Samuel, capítulo 12, e também cuidou para que Salomão fosse coroado rei. Referência 1 de Reis, capítulo 1, versículos 11 a 27. Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, ao capítulo 12, versículo 14. A mocidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A velhice. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes às suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir.
quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, ao capítulo 12, versículo 14. Capítulo 11, versículo 9. Este é um lembrete de Salomão para os jovens, a fim de que desfrutem os prazeres especiais da mocidade, os que jamais poderão ser experimentados novamente, ou pelo menos com a mesma intensidade. Os que são mais velhos precisam se lembrar que Deus espera que os jovens ajam como jovens. Muitos idosos hoje tentam agir como jovens, e isso é ridículo. Compreendendo o versículo 10, os privilégios devem ser equilibrados por responsabilidades pessoais. Os jovens devem expulsar do coração a ansiedade, conforme Mateus 6, versículos 25 a 34, e o mal de sua carne, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Até mesmo a juventude, se for vivida apenas debaixo do sol, sem o temor de Deus, não tem sentido. Se estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, então teremos sua paz no coração, conforme Filipenses 4, versículos 6 a 9. Capítulo 12. Exposição bíblica dos versículos 1 a 8. Esta instrução de lembrar significa mais do que pensar em Deus, mas é prestar atenção, considerar com a intenção de obedecer. Esta é a versão de Salomão em Mateus 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Como é fácil negligenciar o Senhor quando estamos presos nas alegrias e nas coisas típicas da juventude? Sabemos que dias de trevas, Eclesiastes 11, versículo 8, e difíceis, capítulo 12, versículo 1, estão vindo. Por isso, é importante que se construa um bom alicerce espiritual o mais cedo possível da vida. Compreendendo o versículo 6, Salomão descreve uma taça de ouro, uma lâmpada pendurada no teto por um cordão de prata. O cordão se rompe e a taça se quebra. O frágil cordão vital se arrebenta e a luz da vida se esvai. Só os ricos poderiam ter lâmpadas de ouro. Por isso, talvez Salomão estivesse dizendo que a morte não faz acepção de pessoas. Compreendendo o versículo 8, pela primeira vez em seu discurso, o mestre diz tudo sem sentido, nada faz sentido. O livro termina onde começou, capítulo 1, versículo 2, enfatizando o vazio da vida sem Deus. Quando olhamos para a vida debaixo do sol, tudo parece mesmo vão,
Mas quando conhecemos Jesus Cristo como Salvador, sabemos que no Senhor o trabalho e mesmo a vida não será inútil, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. A exposição bíblica dos versículos 9 a 12, muitas vezes as pessoas comparam a vida a uma escola, mas na escola da vida certas disciplinas só são aprendidas após tirarmos um 0 na prova. Deus nos ensina principalmente a partir de sua palavra, mas também nos ensina mediante a criação, a história e as diversas experiências da vida. Salomão explicou as características de seu trabalho como mestre da verdade de Deus. Nossas experiências, boas e ruins, podem ser mestres efetivos, dos quais nunca esqueceremos. Compreendendo o versículo 10, Salomão procurou ser cuidadoso em seus ensinamentos. Então, usou palavras certas, o que significa palavras de graça e palavras do sábio, conforme capítulo 10, versículo 12, que ganhariam a atenção dos ouvintes e dos leitores. No entanto, nenhum momento ele dilui sua mensagem ou bajula a congregação. Salomão sempre escreveu palavras de verdade, conforme Provérbios 8, versículo 6 a 11. Como nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, era capaz de combinar a graça e a verdade, conforme João 1, versículo 17, Lucas 4, versículos 16 a 32. Compreendendo o versículo 13, Eclesiastes termina onde o livro Provérbios começa, Provérbios 1, versículo 7, como uma advertência para que temamos a Deus, conforme Eclesiastes 3, versículo 14, capítulo 5, versículo 7, capítulo 7, versículo 18, capítulo 8, versículos 12 a 13. Temer ao Senhor é uma atitude de reverência e de respeito que seu povo demonstra a Ele, pois o ama e exalta o seu poder e a sua grandeza. A pessoa que teme a Deus está atenta à sua palavra, a fim de obedecer a ela. Ela não tentará o Senhor por desobedecer deliberadamente ou brincar com o pecado. Um receio ímpio faz as pessoas fugirem de Deus, mas o santo temor as leva a ajoelhar-se em amorosa submissão a Ele. O temor do Senhor deve resultar em uma vida de obediência. Caso contrário, ela é apenas uma farsa. O cristão dedicado gastará diariamente tempo com as Escrituras, a fim de conhecer mais o Pai e a sua vontade. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina, conforme Provérbios 1, versículo 17. E eu encerro a compreensão de Eclesiastes capítulo 12, trago o versículo 14. Deus criou a vida e apenas Ele sabe como ela deve ser dirigida. O Senhor escreveu um manual de instruções e sabe a pessoa que o lê e a Ele obedece. Quando tudo mais falhar, leia as instruções. Vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 3. A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder.
A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. É isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo ora novamente. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Compreendendo o livro de Efésios, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. A melhor maneira de compreender a importância do mistério na vida de Paulo é concentrar-se nas duas descrições que ele faz de si mesmo nesta sessão. Ele começa ao se chamar de prisioneiro, conforme versículo 1, e em seguida de ministro, versículo 7. O apóstolo era um prisioneiro porque acreditava no novo propósito divino de unir judeus e gentios, cristãos em um só corpo, a igreja. Ele também era um ministro. Deus o encarregou de ir aos gentios não só com as boas novas de salvação por meio de Cristo, mas também com a mensagem de que judeus e gentios são agora um em Jesus. Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Deus fez de Paulo um mordomo do mistério, conforme versículo 3, com a responsabilidade de compartilhá-lo com os gentios. Não era suficiente simplesmente ganhá-los para Cristo e estabelecê-los em igrejas locais. O apóstolo também deveria ensinar-lhes a posição maravilhosa que tinham em Cristo como membros do corpo, participando da graça de Deus da mesma forma que os judeus. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Sem dúvida, os anjos conhecem o poder de Deus conforme visto em sua criação, mas a sabedoria divina, como foi vista em sua nova criação, a igreja é algo novo para os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Pessoas não salvas, incluindo filósofos e sábios, olham para o plano de salvação de Deus e consideram-no loucura, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 31. Mas os anjos observam a obra da salvação e louvam a sabedoria do Senhor. Paulo chamou-a de multiforme sabedoria. Isso sugere a beleza e a variedade da ação de Deus em seu grande plano de salvação. Exposição bíblica dos versículos 14 a 21. Esta passagem é a segunda das duas orações registradas em Efésios, sendo a primeira em capítulo 1, versículos 15 a 23. Na primeira oração, a ênfase está na iluminação, mas aqui o destaque é na capacitação. Não é tanto uma questão de saber, mas sim de ser, pôr nossas mãos no que Deus tem para nós e, pela fé, torná-lo uma parte vital de nossa vida. Exposição bíblica dos versículos 16 a 19. Há 4 pedidos na oração de Paulo, mas eles não devem ser vistos como petições isoladas e individuais.
Esses 4 pedidos mais nos lembram de 4 partes de um telescópio. Um pedido leva ao próximo e assim por diante, como a imagem que atravessa as lentes e espelho do aparelho. Ele ora para que o homem interior possa ter força espiritual, o que, por sua vez, leva a uma experiência mais profunda com Cristo. Essa experiência mais profunda permitirá que os cristãos compreendam, alcancem o grande amor do Senhor, o que resultará em serem cheios de toda a plenitude de Deus. Portanto, Paulo estava orando por força, profundidade, entendimento e plenitude. Exposição bíblica dos versículos 20 a 21. Depois de contemplar uma experiência espiritual maravilhosa como essa, não é de admirar que Paulo tenha passado por uma doxologia, uma bênção apropriada para tal oração. Observa a ênfase trinitária nessa bênção. Paulo orou a Deus, o Pai, com relação ao poder de Deus, o Espírito que habita em nós, o qual está à nossa disposição por meio de Deus, o Filho. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Efésios, capítulo 3, trago o versículo 21. O Espírito do Senhor foi dado para glorificar o Filho de Deus, conforme João 16, versículo 14. A igreja na terra está aqui para glorificar o Filho de Deus. Se nosso motivo é glorificar Deus por meio da edificação de sua igreja, então o Senhor compartilhará o seu poder conosco. O poder do Espírito não é um luxo, é uma necessidade. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.